Nesse vídeo eu vou conectar lutadores de boxe com deuses nórdicos. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao lembrou muito o Odin na luta contra o Miguel Cotto. Porque deu para perceber antecipação dos cruzados do Cotto, esquivas com time perfeito, contra-ataque imediatos, adaptação durante toda a luta, encontrar rapidamente falhas na guarda do Miguel Cotto e mudar a forma de atacar conforme o Cotto avançava. O Odin é alguém que prevê consequências e aprende rapidamente com cada consequência. E isso aparece várias vezes na luta do Pacquiao, porque o Odin é alguém que antecipa muito bem cada golpe, consegue prever muito bem cada golpe do adversário, se adapta perfeitamente ao adversário. O Thor aparecendo no Manny Pacquiao pelo ritmo rápido e agressivo, ritmo rápido, constante e agressivo, por ele ser corajoso e sempre tomar iniciativa, por ele sair na frente e tomar iniciativa no combate. O Thor lembra muito por ele encurralar o Miguel Cotto nas cordas ou no corner, com a agressividade, a pressão constante e a agressividade constante, e luta sempre avançando, sempre partindo para frente, sempre avançando para frente. Isso lembra muito a agressividade do Thor. O Loki é também extremamente forte. Combinações de 5 a 6 golpes, mudança constante de ritmo, golpe simultâneo, nunca parar de atacar e transformar a luta em caos. Isso lembra extremamente a imprevisibilidade do Loki e o caos que o Loki causa. E a combinação de 5 ou 6 golpes lembra muito o Thor também, porque o Thor é alguém muito agressivo e muito bom combinando golpes durante a luta. O deus caçador nórdico também lembrou muito o Pacquiao, porque o deus caçador escolhe exatamente onde atacar, escolhe exatamente o momento de atacar. O deus caçador nórdico, ele encontra pontos fracos, espaços vazios na guarda, cria armadilhas com fintas e força o Cotto a cometer erros. Esse deus caçador é muito bom em duelos, porque ele se aproveita de cada erro do oponente quando está dentro de um duelo. Heimdall. O Pacquiao lembrou muito o Heimdall também, porque o Pacquiao tem uma visão muito boa para o combate. O Pacquiao, ele com a visão, percebe pequenas aberturas, pequenas brechas, pequenos espaços vazios na guarda. O Heimdall também, assim como o Pacquiao, tem um tempo de reação extremamente rápido e ele tem uma visão que encontra espaços mínimos. E assim como o Heimdall, ele lê muito bem o time e está sempre em sintonia com os 5 sentidos. E isso combina diretamente com o arquétipo do Heimdall. Lembrou muito também o Brage, o deus artista da criatividade. Pouca gente pensaria nisso, mas o Brage representa criatividade infinita e sem fim. O Pacquiao mistura pêndulo, abaixar, girar e fazer tudo isso enquanto soca. E socar, golpear de posições estranhas, ângulos fora do comum. E o Pacquiao soca enquanto esquiva e muda combinações constantemente. É um boxe muito criativo, assim como o Brage é. Ele lembrou muito o Tyr também, menos dominante, mais presente, principalmente na disciplina. O Pacquiao aceita trocar golpes para construir a vitória ao longo dos rounds. O Miguel Cotto foi muito
Tyr, muito forte, o arquétipo do Tyr. Talvez o arquétipo mais forte do Coto, porque o Coto, mesmo derrubado, mesmo muito machucado, sangrando, rosto completamente inchado, continuou lutando. O Tyr é o tipo de Deus que nunca desiste. O Balder foi muito forte, porque o Balder representa resistência sem fim. O Balder, na mitologia nórdica, ele aguenta a todo tipo de golpe e nunca cai, nunca é derrubado. O Balder, na mitologia nórdica, ele continua lutando, mesmo ensanguentado, com cortes, olho inchado, boca machucada. Mesmo todo machucado, o corpo inchado e roxo, ele continua lutando por vários rounds. Assim como o deus nórdico Balder fazia. Lembrou muito também o Thor. O Thor aparece quando Miguel Cotto responde com cruzados extremamente pesados. Assim como o Miguel Cotto, assim como o Thor é muito forte. Ele tem a força do Thor, que são golpes que faz o rosto do Pacquiao cair para trás, faz o rosto do Pacquiao balançar, cada golpe cruzado, fazendo o rosto do Pacquiao balançar. Assim como o Thor, ele é forte para empurrar o adversário e procura dominar o adversário na força. Assim como o Thor, ele é muito agressivo. Também lembrou o deus da caça nórdico, por ele bater e correr, lutar de forma estratégica, procurar a distância adequada, escolher momento certo para atacar e mudar cada vez para uma posição favorável constantemente. Sempre que ele estava encurralado, ele mudava para uma posição favorável. Assim como o caçador, ele é alguém que é muito estratégico durante uma luta. O Heimdall, o Coto, também demonstra muita boa percepção e sentidos aguçados, principalmente quando ele muda rapidamente a guarda. Aquela guarda adaptativa que defende o corpo e o queixo, defende o rosto. Ele muda a guarda rapidamente e constantemente, sempre respondendo ao golpe do Pacquiao. Isso é um tempo de reação muito rápido, assim como um Heimdall, e uma percepção e sintonia com os sentidos muito forte, muito extrema, muito aguçada. E ele responde a cada avanço do Pacquiao com contra-ataques. O arquétipo do Odin é menos intenso que no Pacquiao, mas aparece quando ele começa a entender o ritmo, acerta alguns counters, percebe alguns padrões e muda completamente sua estratégia. Aqui ele lembra muito o deus artista Brage, porque o boxe dele em um certo momento não foi toda a luta. Foi em pequenos momentos, onde ele foi muito criativo. Ele abaixou a guarda e começou a esquivar, movimentando a cabeça, andando para trás, balançando o corpo e fazendo tudo isso e contra-atacando. Assim como o Brage, ele é alguém que aceita tomar risco. O Brage é alguém que aceita muito fazer coisa arriscada. O Brage gosta do perigo e o Miguel Cotto também gosta do perigo. E os dois são muito criativos. O Manny Pacquiao é uma fusão de Odin pela leitura e adaptação, e principalmente por ele parecer prever exatamente o que o adversário iria fazer. Ele é muito Loki pela imprevisibilidade e caos. O Thor lembra o Pacquiao pela pressão ofensiva e agressividade constante. Lembra o Heimdall pela percepção e lembra o caçador pela exploração da fraqueza do adversário. O Miguel Cotto representa principalmente o Tyr, por sacrifício, determinação e perseverança. Lembra o Balder pela resistência extraordinária. Lembra o Thor
pela coragem para continuar atacando, avançando e indo para frente, procurando luta. Lembra o Deus caçador por buscar constantemente por posições e situações mais favoráveis no ringue. Naoya Inoue. Agora vou analisar o Naoya Inoue. O Naoya Inoue lembra muito o Odin, é a conexão mais forte, porque o seu boxe demonstra leitura extremamente rápida do adversário, capacidade de antecipar padrões durante a luta, não só antecipar padrões, mas memorizar padrões, uma excelente memória durante a luta, assim como o Odin, que é alguém que antecipa e tem uma memória muito boa. O Naoya Inoue também antecipa e tem uma memória muito boa. Adaptação quase imediata depois de receber um golpe. Exploração constante das pequenas falhas da guarda. Assim como Odin, o Inoue parece lutar vários segundos à frente do adversário. Assim como Odin, o Inoue está passos à frente do adversário. Estar 2, 3 passos à frente do adversário. E ele lembra muito o Odin, pois ele não tomou o mesmo golpe várias vezes. O Odin é alguém que tem uma memória e consegue prever muito bem e usar muito bem essa experiência e memória. O Odin não toma o mesmo golpe várias vezes. E foi assim com o Naoya Inoue. O Rendal. Assim como o Rendal, o Naoya Inoue encontra pequenos espaços na guarda dos lutadores. Isso lembra uma percepção aguçada e estado permanentemente de alerta. O Rendal é um cara que guarda a Bifrost e ele tem uma concentração e vigilância muito grande, um estado de alerta muito grande. Ele é reconhecido por ter a maior concentração entre os deuses nórdicos, o maior foco, e pareceu muito o Inoue, pois o Inoue estava sempre alerta para encontrar pequenos espaços na guarda e também pela velocidade e rapidez para bater e sair, perceber pequenos detalhes que passam despercebidos. O Inoue é extremamente disciplinado. O seu boxe mostra anos de fundamento refinado, uma base sólida de fundamentos, uma técnica refinada, uma disposição para sacrificar conforto em troca de evolução. Assim como o Tyr. O Tyr é alguém que tem uma base e fundamentos sólidos. Ele sabe muito bem, ele domina vários movimentos, vários tipos de luta. E ele tem os fundamentos e os golpes muito refinados e domina muito bem. E é a mesma coisa com o Naoya Inoue. Lembram muito também o Thor. O Thor é quando ele prende o adversário nas cordas, pois aí ele se transforma em um lutador brutal, agressivo, que parte para cima sem pensar nas consequências. Que parte para cima para acelerar o ritmo da luta, para terminar a luta. Quando ele prende o adversário nas cordas, ele se transforma. Ele parte para cima com a sequência, com a certeza que vai terminar a luta, que vai matar a luta, que vai finalizar. E isso lembra muito o Thor, porque cada investida do Thor, ele tenta terminar a luta. E o Thor, ele também combina potência com agressividade. E o Thor é alguém que luta em um ritmo muito rápido e ele troca muito golpes. Junto Nagatami, ele lembrou muito bem o deus da caça nórdico. É provavelmente a melhor conexão, porque assim como o deus da caça nórdico, ele espera oportunidades, ele cria armadilhas, ele procura o melhor momento, ele explora erros e adapta ao plano conforme a luta.
O deus da caça nórdico é alguém que analisa muito bem o adversário durante uma luta e depois de analisar, ele parte para cima dos pontos fracos. Ele cria armadilhas e cria estratégias para ter vantagem durante a luta. E isso lembrou muito bem o Junto Nagatami. Odin, principalmente pela estratégia, porque quando pressionado, ele continua observando. Se possível, muda para uma estratégia mais favorável. Procura entender padrões, se adaptar a padrões. E procura encontrar maneiras de responder e causar dano na Oinoe no adversário. O Thor. Lembrou muito o Thor no final da luta, porque ele partiu para cima com fúria, aumentando muito o volume, pressionando constantemente e demonstrando coragem para continuar atacando. Lembrou muito a sede de sangue do Thor no final da luta. Lembrou muito o Loki em alguns momentos, porque ele consegue mudar completamente o ritmo e tornar-se imprevisível, alternar entre combinações longas e pequenos contra-ataques, pequenos socos, porém potentes. Ou seja, ele alterna entre volume e pouco volume e força, potência. E o que dificulta a leitura do adversário. Ele é alguém que cria caos e é bastante previsível, assim como Loki. Stephen Fulton, Heimdall, arquétipo mais dominante. É o deus nórdico que mais combina com ele, porque o seu estilo depende de percepção espacial. O Heimdall é alguém que entende muito do espaço onde ele está. Ele sabe usar muito bem esse espaço de maneira favorável. O Heimdall é alguém que sabe ler o ambiente e se movimenta de forma inteligente. E o Heimdall, ele tem uma atenção muito grande. O Heimdall é conhecido por alguém que não dorme, ou quando dorme, ele descansa apenas por alguns minutos, mas continua em alerta, sempre em atenção. Lembrou muito o deus da caça nórdico, também muito forte, porque ele escolhe cuidadosamente onde ele vai lutar, ele evita posições ruins, ele consegue criar distância do adversário. E principalmente por ele escolher tão bem onde vai lutar, que ele transforma cada espaço do ringue em vantagem. Assim como um deus da caça nórdico, ele é alguém que controla muito bem cada território onde ele vai lutar. Lembram muito o Odin, pela inteligência tática. O Fulton aprende muito durante a luta. Ele muda o comportamento, ele cria a resposta para o adversário, procura explorar erros do adversário. Brag. O boxe do Fulton, assim como o Brag, é muito criativo. Ele tem mudança constante do estilo de luta. Ele alternou entre um estilo de combinações e um estilo de contra-ataques, o que é muito criativo. Assim como o Brag, ele sempre tinha diferentes formas de atacar. Ele tinha sempre diferentes formas de atacar e sempre tinha diferentes formas de escapar. Assim como o Brag, ele sempre tinha uma rota de fuga. E ele era pouco previsível. Cada golpe dele era extremamente criativo e imprevisível. Isso lembra muito uma criatividade aplicada ao combate. O que mais chama a atenção é que Odin aparece nos três, mas de formas diferentes. Inoue lembra Odin pela capacidade de antecipar padrões, precisão e adaptação rápida, e principalmente porque quando Inoue luta, parece que ele está prevendo segundos no futuro, assim como Odin.
Nagatame lembra Odin pela observação e por reconstruir sua estratégia ao longo da luta. O Futon lembra Odin pela inteligência tática e pela capacidade de aprender durante o combate. Já Thor representa melhor os momentos em que Inoue e Nagatame aumentaram muito a pressão ofensiva, insistiram em uma combinação muito grande e uma ofensiva muito forte, uma ofensiva que é para derrubar o adversário e matar a luta. Enquanto Heimdall se conecta fortemente à percepção espacial e à leitura do combate, à leitura de cada espaço do combate, de cada território. Características muito marcantes em Futon e também presentes em Inoue. Outro ponto que lembra muito Heimdall é que esses três boxeadores sempre estavam com os sentidos em alerta, sempre sintonizados com os 5 sentidos. E isso lembra muito o Heimdall.